Bem, eu vou dar uma introdução a um contexto histórico aqui primeiro, né, do livro de Gálatas. Estou querendo achar aqui alguma coisa aqui. As igrejas da Galácia foram iniciadas. Bem, eu digo iniciadas, né? Vamos dizer assim. Eu não sei até que ponto. Aqui eu estou falando alguma coisa bem por cima, assim. Eu não sei até que ponto. Vocês lembram em Atos 8, Atos de 2 a 8, o que aconteceu em Atos de 2 a 8? Houve um grande estudo intensivo, certo? Em Jerusalém, que durou, pelo que eu entendo, me falaram, 2 anos. Eu nunca pesquisei, mas já me informaram que são 2 anos, em que os professores eram os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. 12. Não incluía Paulo, é claro. E os participantes do intensivo aí eram os cristãos que foram batizados em Atos 2, ali no primeiro dia, quase 3.000 almas, e os outros que foram sendo batizados, né? E entre esses aí, o grande, eu não sei exatamente quantos desses aí eram de fora, né? Eram de fora, que foram para as atividades judaicas. Passa a dizer que a igreja iniciou no dia de Pentecostes, né? Então, como o Enio Júnior já mencionou aí algumas vezes no estudo dele, diz que não se sabe o número de pessoas de fora que chegavam a Jerusalém nessa época, mas diz que chegava a ser de 200 a 300 mil, a 500 mil pessoas. Bem, o ponto é que em Atos 2, eles foram dispersos, né, devido à perseguição após a morte de Estevão. E eles, então, foram dispersos por todos os lugares, principalmente dos locais onde eles vieram, né, eu diria. Então, é bem provável que Paulo, chegando a algum desses lugares, já tinha alguns irmãos ali, né? Mas, independente disso, Paulo... Ok, tchau. Paulo, a Mali veio falar tchau aqui, que está indo assistir o jogo de futebol do Neto, que eu não posso ir porque eu tenho um compromisso aqui com os irmãos aí, viu? De fora, né? De longe. Bem, o que acontece é o seguinte, em Atos 13, certo? Nós sabemos que havia na igreja de Antioquia profetas, Atos 13, 1, né? Profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. 5, né? Nós sabemos disso. Então, versículo 2: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, essa seria a primeira viagem missionária de Paulo, de Antioquia da Síria. Lembra, isso aí está em Antioquia da Síria. E essa viagem missionária, eu não vou ficar muito aqui no livro de Atos, né? Mas essa viagem, pelo menos nessa viagem, não vou falar muito de detalhes aí, mas você pode ler aqui em Atos. Essa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levaram também João Marcos, né? Eles foram para a ilha de Chipre primeiro e depois entraram da ilha de Chipre, que fica ali no Mediterrâneo, né? Vamos dizer assim, ao sul
sudeste, ao sudeste. Um momento. Depois eu ligo para você, estou dando aula, viu? Tchau, tchau. Ao sudeste, no mar Mediterrâneo, ao sudeste da Ásia Menor, vamos dizer ali, né? No Mediterrâneo. Vamos dizer assim, ao nordeste no nordeste do mar Mediterrâneo, né? A ilha de Chipre. E de lá, então, eles entraram na Ásia Menor. E ali, em algum lugar, eu acho que em Antioquia da Pisídia, João Marcos voltou. E Paulo e Barnabé fizeram o que nós chamamos de tudo isso aí de primeira viagem missionária, de Antioquia da Síria. Agora, a concentração, a meu modo de ver, dessa viagem missionária foi na parte central da Ásia Menor, que eu considero como a Galácia, ou parte sul da Galácia, entendeu? Ou, em outras palavras, os Gálatas foram convertidos por Paulo e Barnabé no que nós consideramos como a primeira viagem missionária de Antioquia da Síria. Então, as igrejas da Galácia são igrejas, não é uma só, né? Galácia é uma região, não é uma cidade. Eu acho que aquelas cidades ali de Listra, Derbe, aquelas cidades ali, a meu modo de ver, faziam parte do que nós chamamos da região da Galácia. Mas isso aí também não faz muita diferença. Eu estou só... você pode escrever uma tese sobre isso, e para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque, na verdade, a meu modo de ver, os Gálatas foram convertidos por Paulo, Barnabé, ou seja, o trabalho missionário de Paulo e Barnabé aos Gálatas foi nisso aí o que a gente chama de primeira viagem missionária de Antioquia da Síria. Ok? Agora, bem provavelmente, eu diria, com certeza, mas não posso dizer 100%, foi um convertido lá por Paulo. Quem seria ele? Mais alto? Timóteo. Bem provavelmente, Timóteo foi convertido por Paulo nessa primeira viagem, que nós chamamos de primeira viagem missionária, que é de Antioquia da Síria. Certo? Então Timóteo era um galáctico, né? Era um galáctico, a meu modo de ver. Mas também, se não for também, não vou brigar, não. Não vou brigar, não. Certo? Então, agora eles terminaram essa viagem missionária. Então, começou no capítulo 13 de Atos. Você vê ali no capítulo... uma coisa que aconteceu nessa viagem é que Paulo foi apedrejado, dado por morto, né? Alguém lembra onde? Listra? Em Listra, né? Em Listra. Uhum. Que eu acho... Timóteo, eu acho que era de Listra também, não era, não? Deixa eu conferir aqui isso aqui. Eu estou falando aqui, mas eu não tenho certeza absoluta, então deixa eu ver aqui. Eu falo para você se Timóteo era ou não de Listra, né? Espera aí, Timóteo... GH... Deixa eu achar ele aqui. Espera aí. Aí... Estou vendo como é que escreve Timóteo aqui. Timothy, ok, achei. Então, deixa eu ver aqui. Sabemos que o pai dele era grego, a mãe era judia, né?
Ele era de Listra. Diz aqui que ele era de Listra mesmo. Eu acho que era de Listra mesmo. Ok. Mas também não fala muita importância. Mas só para você saber, aqui eu estou dando um contexto histórico tendo a ver com o livro de Gálatas, ok? Então, capítulo Atos 3... 16 ainda. Acho Hã? que Atos 16 fala que havia um discípulo chamado Timóteo. 16 o quê? 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo Sim, chamado Timóteo. exatamente. Aqui que fala. Então, note bem. Então, obrigado. Atos 16, 1. Ok. Então, veja só. Atos 13, 14 e 15 é o que nós consideramos como a primeira viagem missionária da Antioquia da Síria. Aliás, 14. 14, certo? E 13 e 14, ok? 13 e 14. E Paulo foi apedrejado, dado por morto, e nós sabemos que ele não né? Ele se levantou, e tudo isso. Ok. Atos 13 e 14. Muito bem. Em Atos 15, certo? Agora, o que aconteceu no final da primeira viagem missionária? Olha lá no versículo, vamos dizer, o 14 e 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, dali navegaram para Antioquia, da Síria, né? Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram um pouco tempo com os discípulos. Antioquia da Síria. Então, a primeira viagem, naturalmente, que nós consideramos, saíram, Paulo e Barnabé e João Marcos saíram de Antioquia da Síria, passaram por Chipre, entraram na Ásia Menor, região da Galácia, ali no centro. João Marcos voltou de Antioquia da Pisídia, não chegou aí aquela região central ali. Ele não chegou aí. Ele voltou de Antioquia, da Pisídia. E ali, então, fizeram um excelente trabalho. E a memória de ver converteram, Paulo converteu um jovem chamado Timóteo, e assim por diante. Depois disso, eles regressaram para Antioquia da Síria. Ok? Muito bem. Em Atos 15, alguns discípulos que desceram da Judéia, ok? Ensinavam aos irmãos, que irmãos? Que irmãos? De Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria. Desceram de Jerusalém ou da Judéia, porque Antioquia é na Síria, Jerusalém na Judéia. Quando você sai de Jerusalém, você desce. Quando você vai para Jerusalém, você sobe por causa da altitude, né? Da cidade lá. Então, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Interessante isso, né? Interessante isso. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, quem resolveram? Os irmãos de... Todo mundo, mas os irmãos de Antioquia da Síria, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, os irmãos de Antioquia da Síria, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos.
Estão relatando o grande trabalho de conversão que ocorreu na primeira viagem missionária, que é a região da Galácia. Nós vamos estudar o livro de Gálatas, a região da Galácia. Muito bem. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Naturalmente, principalmente na primeira viagem, né? Na região da Galácia, principalmente. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ok? Muito bem. Olha só. Esses aí, eu não sei se seriam os mesmos que tinham descido da Judéia, ok? Do versículo 1. Não sei. Mas, pelo menos, são alguns fariseus, né, que haviam se tornado cristãos, mas insistiam que é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Quem são os los e quem são os lhes? Os irmãos gentios. Os irmãos gentios, incluindo naturalmente os irmãos da Galácia, porque a maior concentração do trabalho da primeira viagem missionária foi na parte central da Ásia Menor. Eu diria que é onde está a Galácia, onde era a Galácia. E Antioquia da Síria, né? Hã? E Antioquia também, né, da Síria. Antioquia também. Todos gentios, vamos dizer assim, né? Todos os gentios. Mas o meu ponto é que incluía também os irmãos da Galácia, e como o Fábio mencionou, sem dúvida alguma, incluiria os irmãos gentios de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era uma igreja síria, ou seja, não judaica, né? A gentílica. Muito bem. Então, mas você vê, parece que não houve discussão lá como houve em Antioquia da Síria. Por quê? Porque quem é que vai assumir essa questão aí? Quem vai assumir essa questão são os apóstolos, 12, são os presbíteros, que, aliás, eles foram enviados lá de Antioquia da Síria exatamente, certo? Para que, no versículo 2, subisse a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, chegando em Jerusalém, quem assumiu esse problema aí foram os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, ok? Então, eles vão estudar a situação e vão ter o que nós chamamos aí de Conferência de Jerusalém, né? Outros chamam de Concílio de Jerusalém, etc., etc., certo? Que nós sabemos aí que há um grande estudo aí desse assunto, que nós não precisamos de estudar agora, certo? Em que Tiago falou bastante. Quem é Tiago? Irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus, que é provavelmente o autor da carta de Tiago, ok? Esse mesmo Tiago. Muito bem. Ele falou bastante, certo? Outro que falou bastante foi Pedro. Simão Pedro. Falou bastante. E Simão Pedro era, de fato, bem
entendido no assunto, porque, inclusive, ele havia pregado na casa na casa de Cornélio, né, que era um gentio. Isso aí em Atos 10, certo? Em Atos 11, certo? E provavelmente ele tivesse sido já repreendido por Paulo lá em Antioquia da Síria. Provavelmente, vou ter que pensar nisso aí que me ocorreu agora. Mas eu creio que sim. Isso aí vai depender da data da escrita da carta. Mas, em todos os casos, eu diria que sim. Lembra aquele problema porque tinha chegado alguns judeus da parte de Tiago, lá em Antioquia, e aí, né, Pedro deu uma escapadinha porque não queria ser visto comendo com gentios. Isso ainda vamos estudar depois. Mas isso aí já tinha ocorrido. Então, Simão Pedro estava bem por dentro disso aí, certo? Agora, depois disso, os presbíteros apóstolos tomaram uma decisão que foi enviada por cartas e também por 2 irmãos às igrejas gentílicas, principalmente Antioquia da Síria, de onde o problema tinha originado. Então, olha só no versículo 22 do Atos 15. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, elegeram homens, toda a igreja, os presbíteros, os apóstolos, elegeram 2 homens entre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por meio deles. Aí eles tinham chegado a uma conclusão, né, que está no versículo 19 ao 21. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, vai. Não estamos estudando isso, mas vou ler só para você pensar aqui. Versículo 19. Pelo que julgo eu, quem está falando? Simão Pedro, né? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como deixa eu ver aqui, Simão. Ok, é Simão Pedro que está falando, né? Tiago, né? Versículo 13. Não, mas 13, mas olha o 14. Peraí, vamos ver. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Peraí, quem que... Então, Paulo e Barnabé contou tudo o acontecido, as conversões. Ok. Aí Tiago falou, no versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão Pedro, então é Tiago falando, mesmo mencionando Simão Pedro. Mesmo mencionando Simão Pedro. Então é Tiago que está falando, obrigado. Então, versículo 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Olha só por quê. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, provavelmente, essas questões aí não ofenderiam os judeus. Se eles fizessem isso, ofenderiam os judeus. Entendeu? Porque Moisés era lido. Então, é preciso levar em consideração os irmãos. Não só os irmãos, mas os não-irmãos também. Paulo falou isso, lembra? Não devemos ofender os irmãos,
os judeus e os gentios. Paulo falou isso, não ofender ninguém. Então, eles deviam se abster dessas coisas que ofenderiam os judeus. Muito bem. Então, essas decisões foram levadas por dois homens, certo? Que são Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis irmãos, versículo 23, escrevendo por meio deles, esses dois, escribas, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia. Olha só. Você lembra onde o mapa? Certo? O mapa. Antioquia é da Síria. Então, a Síria também, toda a Síria. E Cilícia. Quem é que esteve pregando na Cilícia, hein? Como? Paulo. Paulo. Porque ele era de Tarso. Tarso não ficava na Cilícia? Muito bem. Briga nota 10. Ok, então, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceram-nos bem chegados, a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo e Barnabé, na memória de ver, né? Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Olha só, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os dias. Muito bem. Os que foram enviados, versículo 30, desceram logo para Antioquia, da Síria, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos. Deixa eu ler de 30 de novo. Os que foram enviados descer logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sob maneira se alegraram pelo conforto recebido. Quer dizer, os da comunidade, né, os irmãos. Judas e Silas, que eram também profetas, esse Silas é o Silvano, é o Silas que vai fazer parte da segunda viagem missionária com Paulo e daí para diante. Que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos, fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Quem enviou eles? Os irmãos de Jerusalém. Então, eles vão ser livres para voltar para Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então, Judas voltou, Silas não. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Versículo 36. Alguns dias depois disso, disse Paulo a Barnabé, voltemos a... Não preciso ler isso aí, nós sabemos que houve problema entre Paulo e Barnabé com relação a João Marcos. Olha o capítulo 16. O ponto que eu quero fazer está mais no 16. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse sua companhia, e por isso se considerou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, olha só, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, mas que cidade? Da Galácia.
Também, correto? Também da Galácia, ok? Que estavam em Derbe e Listra. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia aumentavam em número. De dia a dia aumentavam em número. Ok. Tudo isso para dar um contexto histórico aqui, meio amplo, vamos dizer assim, um pouquinho meio grande, certo? Mas o ponto aqui eu vou resumir. As igrejas da Galácia, Paulo esteve naquela região ali, pregando o evangelho na primeira viagem missionária de Antioquia da Síria. Quando Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia da Síria, tiveram problema com alguns que insistiam, certo? Que os gentios precisavam também ser circuncidados para poderem ser salvos. Aí houve grande discussão, os irmãos de Antioquia enviaram Paulo, Barnabé e outros para Jerusalém para conversar com os presbíteros e com os apóstolos. Muito bem. Aí tomaram decisão lá, coisa e tal, certo? E chegando lá, alguns fariseus insistiam. É necessário circuncidar os gentios e determinar-lhes que se observa a lei de Moisés. Então, houve aquela reunião, Paulo falou, Barnabé falou, deu lá um relatório, os dois deram um relatório, aí Tiago era o forte lá na igreja em Jerusalém. Tiago, meio-irmão de Jesus. Então, ele deixou bem claro que não deviam impor a lei de Moisés, mas que deviam guardar algumas coisas para não ofender os judeus, patati. Ok. Escreveram cartas e enviaram 2 irmãos profetas, Judas e Silas, com as cartas que foram até Antioquia da Síria, ou seja, e lá na Síria e na Cilícia, levaram essas cartas que foram lidas e os irmãos se alegraram. Aí Judas voltou, Silas permaneceu. Paulo e Barnabé, certo? Paulo fez uma segunda viagem, só que agora, certo? Já que Barnabé não foi com ele, porque houve uma separação entre os dois, ele levou Silas, o profeta Silas. Sabidinho ele. Sabidinho. Por quê? Porque esse Silas era um que também estava explicando que os gentios não precisavam seguir a lei de Moisés, mas só manter algumas coisas para evitar problemas. Estão entendendo, não? Então, Paulo é muito sábio, né? Muito sábio. A maneira que eles percorriam as regiões da Galácia, porque eles foram... Lembra no versículo 36 do 15? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam, inclusive a região da Galácia. Então, Paulo e Silas passaram por lá, distribuindo as cartas e explicando exatamente as decisões tomadas em Jerusalém. Isso foi no início da segunda viagem missionária. No início da segunda viagem missionária. Que, aliás, eles foram, na verdade, para a Europa, né? Para a Macedônia e para a Acaia, principalmente. Mas foi no início dessa viagem, dessa segunda viagem missionária. Porque, olha, para começar, ele não quis levar João Marcos. Por que você acha que ele não queria levar João Marcos? Primeiro, porque João Marcos abandonou na primeira viagem. Abandonou. Paulo e Barnabé. João Marcos voltou de Antioquia da Psídia. Mas por que será que João Marcos teria voltado, hein? O contexto todo aqui que nós estamos falando
aqui tem a ver exatamente com a lei de Moisés. E Paulo não era a favor de, naturalmente, não tinha como Paulo falar para os gentios seguir a lei de Moisés, porque aí mataria o evangelho, porque o evangelho e a lei de Moisés, ou você vai por lei ou você vai pela graça do evangelho. Se você for pelo evangelho, não tem pela lei, não tem a graça do evangelho. Se eu for pela graça do evangelho, não tem a lei. E João Marcos era judeu da nata. Ele era de Jerusalém. Ele era um... Eu acho que ele não gostou da pregação que Paulo estava fazendo. Basta dizer que Barnabé pegou ele e levou ele de Antioquia da Síria para Chipre e provavelmente fez um intensivão com ele lá na ilha de Chipre. Explicou direitinho para ele tudo. Eventualmente, ele se tornou um ajudante de Paulo novamente. Porque, olha, o nosso objetivo não é ofender ninguém. Então, você tem que entender a pessoa com quem você está lidando, certo? Para que não haja um conflito. Isso aí, a meu modo de ver, é um grande problema entre o esposo e a esposa. Porque um é homem, outro é mulher, e dificilmente um entende o outro. Então, se um não entende o outro, como é que vai fazer aquilo que não vai ofender o outro porque não entende? Então, é preciso que haja um entendimento, né, da mulher com relação ao esposo, o esposo com relação à esposa, porque são diferenças. Rapaz, tem um livro que foi escrito aqui que o homem é de Marte e a mulher é de Vênus, uma coisa assim. O homem de Vênus, a mulher de Marte. Então, na verdade, imagine um marciano entendendo um venusiano, ou um venusiano entendendo uma marciana, né? Então, olha, preste bem atenção. Eu estou em Atos, dando um contexto histórico aqui que vai ajudar você a entender o livro de Gálatas, ok? Eu estou rodeando, não chegamos praticamente no livro. Mas olha só, preste bem atenção. Agora, um ponto, o livro de Gálatas, Paulo vai lidar exatamente com esse problema. Exatamente com esse problema. Ok? Agora, olha só. Quando é que o livro teria sido escrito? Teria sido escrito após a Conferência de Jerusalém, em Atos 15, ou teria sido escrito antes da Conferência de Jerusalém? Uma coisa é certa, foi escrita depois da primeira viagem missionária. Mas muita gente acha que foi na terceira viagem missionária quando ele saiu de Éfeso. Mas se foi depois da Conferência de Jerusalém, por que ele não mencionou nada disso na carta aos Gálatas? Que essa conferência aí, meu amigo, olha, os presbíteros, os apóstolos que tomaram essa decisão, certo? E Paulo não menciona isso. A meu modo de ver, é porque a carta foi escrita antes dessa conferência, ou seja, ela teria sido escrita entre Atos 14 e Atos 15. Certo? Entre a primeira e a segunda viagem missionária e antes da Conferência de Jerusalém. Agora, Paulo vai lidar no livro exatamente com esse problema. Porque nessas alturas dos acontecimentos, certo? Judaizantes já teriam influenciados os cristãos judeus, os cristãos gentios da Galácia, a seguirem a lei de Moisés.
Então, Paulo já está lidando, na carta de Gálatas, a um problema já ocorrido, vamos dizer assim. Ele vai desfazer aquilo que foi feito pelos judaizantes lá na Galácia, lá na região da Galácia. Ok? Ele vai ter que convencer eles que os judaizantes estavam errados. E eles deviam, então, vamos dizer assim, abandonar a lei de Moisés. Os gentios, cristãos gentios. Olha, nós não estudamos Colossenses ainda não, né? Acho que alguns de vocês já estudaram comigo. Em Colossenses, que ficava, na verdade, na Ásia, que também é parte da Ásia Menor, era também parte da Ásia Menor, mas era bem a oeste da Galácia, onde Paulo estabeleceu a igreja devido ao seu trabalho em Éfeso, na terceira viagem missionária. Muitos problemas desse tipo estavam querendo entrar na igreja em Colossos. Inclusive isso aí. Muitos problemas. Não é só esse, não. Do judaísmo, que é isso aí aos Gálatas, do paganismo, do gnosticismo, do asceticismo, culto aos anjos, outras coisas. Como se assim, olha, Cristo está precisando de ajuda. Certo? Então, a carta aos Gálatas é o seguinte, olha, Jesus não, na verdade, isso é mais aos Colossenses. Jesus não precisa de ajuda, ok? Agora, aos Gálatas é diferente, o ensino de Paulo é diferente do ensino aos Colossenses, ok? Vamos dizer assim, dois lados da mesma moeda, vai. É o mesmo assunto, só que diferente. Só que diferente. Olha só, no capítulo deixa eu ler aqui do 1 ao 5 e depois do 6 ao 9. Paulo, apóstolo da parte não da parte de homens, olha só, ele já começa batendo o martelo. Certo? Sim. Ok. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele já deixa bem claro que ele não é apóstolo pelos homens, não. Porque o problema, Jesus escolheu 12. 12, certo? E ele foi embora. Foi embora. Aí aparece um outro apóstolo, chamado Paulo. Mas peraí, quem é que, se Jesus já foi embora, você só pode ser apóstolo da parte de homens. Não é que eles estavam falando isso, mas eu estou pensando no raciocínio aqui. Você só pode ser apóstolo da parte dos homens, porque Jesus já foi embora. Você não pode ser apóstolo da parte de Jesus. Aí Paulo falou, vocês estão enganados. Estão enganados. Eu não sou apóstolo da parte de homens, eu sou apóstolo da parte de Jesus Cristo. E ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar isso, que ele é apóstolo da parte de Jesus Cristo também. Ok? Esse é o primeiro ponto que ele vai ter que mostrar aí. Porque senão, que não daria muita validade a ele, até mesmo nos ensinos dele. Fala. Irmão Enio, deixa eu te perguntar.
essa epístola dos Gálatas que o Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, ela deve ter servido muito para a defesa junto lá a essa reunião lá com os judeus, né? Porque, pelo que ele está falando aqui, ele foi escrito antes, como foi dito aí, né? Então, antes da reunião, então ele utilizou essa carta provavelmente na reunião falando em defesa do evangelho, em defesa do não circuncisão, né? O que você acha? Olha, eu não sei se ele teria utilizado essa carta ou não, até mesmo tendo em mente que a carta já teria sido levada, né? Naquela época não era igual hoje. Hoje a gente tira uma foto, manda para todo mundo. Mas eu creio que ele, a meu modo de ver, lá em Atos, Paulo não fez defesa. Ele relatou a conversão dos gentios. E tudo aquilo que estava acontecendo com os gentios, receberam o Espírito Santo, pessoas sendo convertidas, sem o auxílio da lei de Moisés. E agora, não há dúvida, olha quem é que foi o grande orador nessa reunião. O meio-irmão de Jesus Cristo. O meio-irmão de Jesus Cristo. Mas judeu da nata lá. Judeu da nata. Né? Judeu da nata. Então, olha a sabedoria aí também, né? Então, talvez outras coisas tivessem sido faladas, certo? Eu acharia... Olha, isso aí foi em Atos 15, correto? Que ficou no lugar de Judas, foi? Isso aí foi em Atos 15. Ok? Mas uma pergunta. Aqui, mas está certo, antes da reunião, foi o designado Tiago para falar, né? Então, o apóstolo Paulo utilizou Tiago sendo judeu, mas com o pensamento na nova... Não foi Paulo que escolheu, não foi Paulo que escolheu Tiago. A igreja em Jerusalém é que coordenou essa reunião, e Tiago que falou. Paulo e Barnabé deram um relatório do trabalho que eles fizeram entre os gentios. Pois é, e provavelmente, com esse relatório que Paulo deve ter falado, ele deve ter falado o que ele escreveu para os Gálatas, né? Essa carta já tinha ido embora, mas as coisas estavam na cabeça dele, não é? Pode ser que sim, né? A gente não nota lá em Atos capítulo 15, Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Então, eu não sei se não deixa claro aqui, certo? Se eles defenderam ou não o fato de não seguir a lei de Moisés. Eu acharia que não, porque não dá a entender que sim, mas também não se sabe o que mais foi falado na reunião, né? Agora, olha só, isso aí é em Atos 15. Você lembra o que aconteceu em Atos 10? Pedro na casa de Cornélio. Em Atos 11, Pedro se defendendo com os outros 6 irmãos aos irmãos de Jerusalém. Então, não era uma situação. Quem é que estava causando o problema eram alguns. Não era uma situação problemática geral. Eram alguns, eram judaizantes, eram aqueles que queriam impor a lei de Moisés, mas isso eram poucos. Não eram muitos. Inclusive, certo? A gente, isso que eu estou dizendo, a gente não nota, a gente não nota Tiago falando
que tem que seguir a lei de Moisés, não nota nenhuma defesa tendo que seguir a lei de Moisés. Ele sempre falou, olha, abstenham-se dessas coisas, certo? Porque isso aí ofende, a meu modo de ver, eu estou transliterando, acho que é essa palavra certa, né? O propósito, falou, olha, essas coisas ofendem os judeus. Mas alguém pode falar assim, mas espera aí, e esse negócio de relações sexuais ilícitas? Quer dizer, eles não fariam isso só porque, para não ofender? Então, se Moisés não fosse lido, podia ter relações sexuais ilícitas? Não, relações sexuais ilícitas faziam parte, inclusive, de daquelas festas pagãs, certo? Daqueles deuses. Então, os cristãos deviam se afastar dessas coisas todas que realmente ofendiam os judeus, certo? Então, nós devemos tomar cuidado na nossa vida cristã de não ofender ninguém, nem que não seja um não cristão, para não ofender, entendeu? Eu já mencionei para vocês isso e vou falar de novo. Alguns talvez não tenham escutado. Eu tinha um irmão aqui, quando eu era pregador, que quando a gente estava estudando isso aí, ele falou, olha, que quando ele convidou um judeu para ir comer na casa dele. E sabe o que ele fez? O judeu era recém-convertido. Sabe o que ele fez para a comida? Carne de porco. Ele queria deixar bem claro para o judeu, deixa disso, você não é mais judeu. Isso aí pertencia lá atrás, mas você morreu, nasceu de novo, agora você pode comer que não tem nada demais. O coitado do irmão comeu contra a consciência dele. Mas esse irmão que fez isso, ele não sabia isso, que não devemos ofender a consciência de ninguém. Agora, depois de muitos anos, ele falou, olha, eu me arrependo de ter feito isso. Depois de muitos anos, ele falou, eu me arrependo de ter feito isso. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso objetivo não é ofender ninguém, mas é salvar as pessoas. Então, por isso que, como o Wagner falou, que nós precisamos de entender aonde é que a pessoa se encontra para poder partir daí no ensino. Uma vez eu fiz um estudo de conversão de 2 anos para uma pessoa que teve uma tragédia muito grande na família, muito grande. E eu achava que essa tragédia tinha amolecido o coração dele. Então, eu fiz uma visita para ele, propus um estudo. Durante 2 horas, fiz um estudo de conversão para ele, mostrando, olha, agora você pode morrer, nascer de novo, numa nova vida, é um novo reino, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, patati, patatá. 2 horas. Depois que eu terminei, ele falou, o que você achou disso aí tudo? Ele falou, não gostei, eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. E o que eu estava fazendo? Todo o meu ensino é a Bíblia aberta. Se eu tivesse, isso faz muito tempo, se eu tivesse um pouco mais de cuidado, eu teria sabido logo de início que ele não acreditava na Bíblia, eu teria feito outro ensino, outro estudo, e não esse estudo que assumia que ele acreditava na Bíblia. Então, perguntado dele, né? Se ele acreditava na Bíblia, né? Ele não acreditava na Bíblia, eu usei a Bíblia. Errei feio. Muito bem. Então, olha só. Então, Paulo deixou bem claro que ele não era apóstolo por parte de homens, mas sim por parte do próprio Jesus Cristo. Ok. Agora, ele vai acabar mostrando como é que ele é apóstolo de Jesus Cristo, ok? Porque Jesus Cristo já tinha ido embora. Wênio. Espera aí, Paulo. Paulo, quando Jesus estava aqui, você era perseguidor da igreja, como é que você é apóstolo de Jesus Cristo? Então, ele vai ter que provar como é que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Olha a direção do livro. Admira-me, versículo 6, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem é que chamou eles na graça de Cristo?
Paulo. Paulo. Então, eles estavam partindo de Paulo para outro evangelho. Ou seja, não o evangelho que Paulo pregou, mas outro evangelho. Dos judaizantes, é claro. O qual outro evangelho não é outro. Olha, aí tá o ponto-chave do livro. Aí está o ponto-chave do livro. O evangelho dos judaizantes não era outro evangelho. Ok? Nós vamos mostrar isso. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha, Paulo tem um problema. De quem era a lei de Moisés? Dos judeus. De quem? Não. Deus. De Deus. Dada por Deus. De Deus. A lei de Moisés era de Deus. E os judaizantes queriam que os cristãos gentios seguissem a lei de Moisés, que era de Deus. Também. Paulo tinha um problema. Ele vai falar, não vai seguir a lei de Moisés. Mas, Paulo, a lei de Moisés não é de Deus, eles disseram para nós que é de Deus, por isso nós estamos seguindo ela também. Então, Paulo tinha um problema sério aí, que era esse problema de tentar mostrar para eles que o evangelho que os judaizantes estavam pregando não era outro evangelho, senão uma perversão. Uma perversão daquilo que é certo. Ok? E isso aí tem que segurar as pontas aí, que nós vamos ter que mostrar isso aí. Na verdade, o que ele vai acabar mostrando é o seguinte, olha, vocês precisam entender direitinho como é que a lei de Moisés se relaciona com a lei de Cristo. Mas isso aí nós vamos ter que mostrar no livro inteiro. Ok? Ok. Versículo 10. Porventura procuro eu agora. Ok, então se alguém pregar um outro evangelho, além desse que nós pregamos, seja anátema. Ô Paulo, peraí. Então, se alguém falar que deve seguir a lei de Moisés, que é de Deus, essa pessoa é amaldiçoada, é? A resposta é sim e não. Sim e não. Entendeu? E ele vai mostrar por que é ou por que não é, no decorrer do livro. Ok? Ele vai mostrar. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Espera aí. Olha o versículo 1. Versículo 1. O que diz versículo 1? O que diz versículo 1? Paulo, Não da parte de homens. Então, se não é da parte de homens, eu vou agradar a homens? Não vou agradar a homens, porque eu não é da parte de homens. Eu não sou apóstolo da parte de homens, então eu não vou agradar a homem nenhum. Se eu fosse da parte de homens, eu agradaria a homens. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, eu sou apóstolo de Cristo. Eu sou apóstolo mediante Jesus Cristo. E por Jesus Cristo, versículo 1. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, ele vai deixar claro que ele é apóstolo segundo Jesus Cristo. Então, não é segundo o homem. Ok, mas ele vai desenvolver essa ideia aí. Ele, só uma pergunta. Ele está querendo dizer, não sou da parte de homens? Ele está querendo dizer que ele não é da parte de Moisés?
Não é isso. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é o seguinte, é como eu mencionei agora há pouco. Ô, Paulo, você é apóstolo por parte de Jesus? É. Ué, Jesus foi embora, está lá no céu. Você, quando ele estava aqui, que ele escolheu os 12, ele não escolheu você. Que negócio é que você é apóstolo? Você só pode ser apóstolo por parte de homens, vamos dizer assim. Né? Não havia essa acusação, mas está se defendendo de que não, ele não era parte de homem. E ele vai desenvolver essa ideia, ele vai mostrar como é que ele é apóstolo da parte de Jesus, ok? Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Ele foi fora de tempo. Fora de tempo. Porque, versículo 12, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então teve que haver a intervenção de Jesus Cristo aí para que eu parasse isso e me tornasse apóstolo dele. E não foi por parte de homem, não, porque os homens não me impediram de fazer isso. Eu estava fazendo isso. Ninguém me impediu. Ninguém podia me impedir. Versículo 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, olha aqui, o chamado aqui, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, que é Deus, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, não consultei homem, nem subi a Jerusalém, onde os apóstolos estavam, os homens apóstolos. Para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ok, essa conversão dele, essa chamada, está em Atos capítulo... Alguém lembra? 9, muito bem, do Adevino. Atos capítulo 9. A conversão de Paulo, a chamada de Paulo. Certo? Atos capítulo 9. Ok? Muito bem. Agora, ele foi convertido, ele foi chamado na estrada, certo? Na estrada de Jerusalém a Damasco. Damasco ficava onde? Na Síria. Onde é que ficava Antioquia? Damasco, Antioquia ficava na Síria, onde Paulo estava, né, com Barnabé no começo ali, pregando o evangelho. Damasco também ficava na Síria. Pois bem, Paulo foi chamado por Jesus nessa viagem de Jerusalém a Damasco, na Síria. Chegando em Damasco, ele foi convertido, vamos dizer assim, por um irmão chamado Ananias. Foi batizado por Ananias. E ele falou assim, olha, daí eu não fui para Jerusalém. Não voltei para Jerusalém. Mas para onde é que eu fui? Ele disse, as regiões da Arábia. O que é que ele teria fazer? O que ele foi fazer nas regiões da Arábia, hein? Eu diria que ele foi ensinado por Jesus. Eu acho, minha opinião, é que Jesus ensinou Paulo para ser apóstolo nas regiões da Arábia. Nas regiões da Arábia. Que ficava ali a oeste da Síria, né? Depois ele volta para Damasco e depois ele volta para Jerusalém. Em Jerusalém quiseram matar ele, em Damasco quiseram matar ele. Depois que ele foi ensinado por Jesus, quiseram matar ele. Aí ele foi para Jerusalém, quiseram matar ele. Aí ele fugiu para Cesareia, foi levar ele para Cesareia, e de Cesareia enviaram ele para Tarso, sua cidade natal. De lá que ele teria ido para Antioquia da Síria, porque foi buscado por Barnabé. Mas o interessante, ele está dizendo bem claro que ele não é apóstolo. Ele está falando, olha,
Ok, tá bom. Jesus foi embora. Mas eu fui chamado pelo próprio Deus na viagem de Jerusalém para Damasco. E de Damasco eu fui para Arábia, das regiões da Arábia, onde Jesus me comissionou apóstolo. Lá que eu fui capacitado por ele, mas para pregar evangelho especificamente aos, ou principalmente aos Gentios. gentios. Então, eu não sou apóstolo por parte de homens. Eu sou apóstolo também, como os apóstolos são, da parte de Jesus. Mas não sou da parte dele, sou da parte de Jesus também. Interessante isso, né? Porque, olha, você não vê Jesus ensinando Paulo a ser apóstolo, a não ser nessas regiões da Arábia aí. Irmão Hélio, então seria para confirmar para as pessoas lá que ele foi habilitado por Jesus, porque alguém dizer, olha, Jesus não está aqui. Ninguém viu você sendo ensinado por Jesus, como os outros apóstolos. Então, eu acredito que essa afirmação dele tem esse viés, não é? Sim, com certeza. Bem, irmãos, se você tem alguma pergunta final aí, que eu tenho um outro estudo já. Fala aí.